Olá, eu sou a professora Zezé Barino e trabalho há 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Você viu que teremos o concurso para o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada? Pois é, eu quero conversar um pouco com você a respeito do edital desse concurso e também resolver algumas questões da banca Sesgran Rio para que você possa conhecer. Então veja só, como eu disse, a banca será Sesgran Rio, inscrição de 5/12 a 10/1, 80 vagas de nível superior, salário inicial quase 21.000. Provas 25 de fevereiro. O que você acha de estudar? Vale a pena, não é? Pois é. Então veja só, o que eles vão pedir aqui de língua portuguesa? Compreensão e interpretação de textos. Então você vai observar neste caso aqui que não é apenas ler o texto e encontrar respostas explícitas, mas encontrar também aquilo que está pressuposto, subentendido, aquilo que é possível você inferir do texto, ou seja, interpretá-lo. Você sabe bem o que é compreender, interpretar, o que é pressuposto, subentendido, inferência? Temos que conhecer os vocabulários. Veja aqui a tipologia textual. Então, texto narrativo e descritivo, você sabe a diferença? Você sabe a diferença de um texto expositivo, informativo, né? Para um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto de injunção? Pois temos que conhecer. Quando se fala em ortografia oficial, não é apenas olhar se uma palavra escreve com S ou com Z, mas também olhar a questão dos parônimos e os homônimos, sabe? Aquilo que aparece em significação de palavras, por exemplo, ratificar, retificar, infringir, infligir, as expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, o uso do porquê, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Você conhece o novo acordo ortográfico? Tem segurança? Precisa ter para fazer essa prova. Aqui aparecem também as classes de palavras, um estudo lá da morfologia. São 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas identificar, é empregar. Então, por exemplo, se você tem lá o pronome o e o pronome lhe, quando você usa um e quando você usa outro? Quando você coloca esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Aí é a colocação pronominal, né? Próclise, mesóclise, ênclise. Você estuda, por exemplo, o verbo. Quando você usa o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, o que é cada modo desse, certo? Aparece também o estudo da sintaxe. E lá na sintaxe não é apenas a função sintática, sujeito, predicado, né, transitividade verbal, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença desses três últimos? Você acredita que isso pode ser fácil de você bater o olho e você identificar? É assim que se estuda para concurso, né? Ficar o tempo todo lendo uma gramática, ficar lendo uma apostila? Não. E também entra aqui a questão da oração no período composto. Oração subordinada substantivo, oração subordinada adjetivo, oração subordinada adverbial. Cada uma tem uma dica. Tem que chegar e falar, ó, é essa a diferença. E não ficar enrolando a matéria e tentando valorizar uma coisa que é simples para você estudar. Entram aqui dentro também a pontuação, a concordância, a regência e crase, tá? Sempre aparece isso em concurso público. Quando falamos de significação de palavras, de expressões, estamos falando de semântica. Semântica é o estudo do sentido. Então, se eu falo semanticamente, o valor semântico, relação semântica, eu estou falando de sentido. E algo que a banca gosta muito, que é reescrita de frases, de parágrafos do texto, observando se há alteração semântica, quer dizer, alteração de sentido, ou incorreção gramatical.
Então, se você for observar, o programa é enorme e a prova está perto. Você precisa estudar isso de uma maneira o quê? Bem prática, não é? A melhor maneira para você estudar para um concurso desse, e a gente sabe que português tem um peso muito grande, porque a maioria acha que sabe português e acaba não estudando, e é a matéria que mais reprova no concurso público, tá? Nós temos que estudar de uma maneira muito direcionada. Por isso eu tenho o meu curso de português para o IPEA, um curso de questões comentadas da banca Sesgran Rio. Como funciona esse curso? Eu vou fazer com você, no mínimo, 150 questões, tá? E como eu trabalho essas questões? Então, você vai observar o seguinte, eu vou pegar uma primeira prova da banca Sesgran Rio, você vai fazer essa prova, você vai corrigir. Logo depois que você fizer, corrigir e anotar as suas dúvidas, você vai assistir ao meu vídeo. Ótimo que seja vídeo, porque você pode pausar para fazer as suas anotações, você pode rever a explicação, tá? E aí, nesse vídeo, eu começo trabalhando o texto, passando dicas de leitura para você no texto que vão garantir questões na prova. Logo depois, eu vou para a primeira questão e eu começo a explicar lá no enunciado. Aparece lá a expressão pressuposto. Então, você pode não saber o que é, eu vou explicar para você. Eu vou mostrar para você o que você tem que tomar cuidado nesse enunciado, que a banca sempre faz, e aí o aluno fala, é pegadinha, não é? Pois é, aqui depois eu vou explicar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha que é. E também vou explicar a C, a D, a E. E vamos supor que essa primeira questão envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunto adnominal. O que eu faço? Eu vou explicar isso daqui para você na questão de maneira rápida, direta, e você vai anotar essa dica lá no seu caderno. Pronto, fiz a primeira questão, vou para a segunda. Mesmo processo, começo no enunciado, olho as opções. Vamos supor que aqui a diferença seja oração subordinada, adjetiva, adverbial e substantiva. Então, eu vou explicar para você como você sabe qual é cada oração e, em seguida, eu faço a questão. Isso de uma maneira rápida, direta, que só quem tem 40 anos de concurso público consegue fazer, tá? Bem, vamos imaginar que nós terminamos essa prova, você ainda ficou em dúvida. Mande a sua pergunta para mim e eu respondo diretamente para você. Acabamos esta prova, vamos para a segunda prova. Todas as 150 questões da banca Sesgran Rio, aquela que fará o seu concurso do IPEA. Bom, não é? Você conhece essa banca? Você já fez questões desta banca? Bem, eu selecionei aqui para você duas questões. Essa questão aqui de 2023 do AG Rio para assistente técnico administrativo, uma prova de nível superior. Então, veja essa questão que eu selecionei aqui. Para começar, você já olha e fala, nossa, que questão enorme. Mas olha só, o trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica, essa relação lógica está falando de relação de sentido, ou seja, relação semântica, de condição entre elas, marcada pela presença da palavra ou expressão destacada. Então, quer dizer, aqui se destacou o caso, o quando, o porquê, o mas e o para quê. Isso daqui é uma questão que envolve conjunção. Conjunção, locução conjuntiva. Locução é quando tem mais de uma palavra, igual esse para que da letra E. Então, nesse caso aqui, veja, além da explicação que eu dou, você também tem um PDF de conjunção. Então, é uma folhinha
que você estuda para que você saiba as conjunções, tá? Algo extremamente importante você saber para fazer o concurso. Por que que é importante? Porque quando você estuda esse PDF de conjunção, você sabe que palavras como se ele for, eu não vou. Olha só a condição para eu ir, é ele não ir. O caso você estude conosco, passará nesse concurso. Quer dizer, a condição para você passar é você estudar conosco. Olha uma que sempre aparece e o pessoal se confunde, é o contanto que. Contanto que, né, ele troca de roupa, ele poderá ir comigo. Quer dizer, se ele trocar de roupa. Então, a gente estuda as conjunções lá no PDF. E quando você estuda, aí fica fácil. Porque na letra A traz o quê? Caso perca uma quantidade grande de árvores, a floresta recicla menos chuva, ficando mais suscetível a incêndios. Então, o que acontece nesse caso? Qual é a condição para que a floresta recicle menos chuva e ficar mais suscetível a incêndios? É perder uma quantidade grande de árvores. Então, esse caso, que significa se, que significa contanto que, ele indica a condição, que é o que eu procuro. Agora, na letra B, diz aqui, quando se consideram outros fatores, o quando, isso indica para a gente o tempo, tá? É no instante em que, é no momento em que se faz aquilo. Eu falo para você, quando você passar no concurso, você ficará feliz? Agora, e o porquê? Então diz, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência. Então, aqui está havendo uma explicação, tá? Por que tem que ser encarado com seriedade? Claro, pode indicar uma causa. Eu falo, por exemplo, adiei a partida porque choveu, então foi a causa. Isso pode indicar até uma finalidade. Eu falo para você, reze porque não entre em tentação. Ou seja, reze para que não entre em tentação. Não posso? Bem, e temos aqui o mas essa possibilidade não é infinita. O mas indica uma ideia adversa, é adversativa, que significa a mesma coisa que oposição, que antagonismo, que contrariedade, contraste. São palavras que podem aparecer em vez de adversidade, mas todas querem dizer que as ideias seriam opostas. É uma ideia, mas essa possibilidade não é infinita, é oposto a algo mencionado. E temos aqui dentro também o para que, uma das propostas para que se possa evitar, né, o typing ponting é o reflorestamento. Esse para que indicando uma finalidade. Aproveito para lembrar para você aqui que quando a gente usa a expressão a fim de, a expressão a fim de separada do jeito que eu escrevi aqui, ela significa com a finalidade. Com a finalidade. Agora, aqui ó, a fim separado. Então, a fim separado. Se eu escrever afim junto desse jeito aqui, ó, isso quer dizer afinidade, isso quer dizer semelhança. Meu pensamento está afim com o seu, é semelhante com o seu. Notou? Então, muita atenção quanto a isso. Além da gente explicar a questão, direcionar o seu estudo, a gente vai dando para você dicas preciosas para a prova. Como, por exemplo, aqui, ó, o mas da letra D, ele indica a adversidade. Mas se eu falar mas também, isso quer dizer e. Isso indica uma adição. Ele estuda, mas também trabalha. Então, muita gente analisa só o mas e diz que é adversidade. Não, isso indica
a adição. Eu estou dizendo que, além de estudar, ele trabalha. Viu? É assim que se estuda português, aprendendo a fazer questões da banca, compreendendo o enunciado e aprendendo dicas que são preciosas. Veja só esta outra questão aqui, também em 2023, para a mesma prova de nível superior. Essa daqui diz assim, ó: o emprego do sinal da crase na palavra destacada é obrigatório, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, a norma culta, aquilo que foi pré-estabelecido pela gramática. Lembro para você que o que é o fenômeno da crase? Crase é a fusão dos sons iguais. Então, eu uno a preposição, por exemplo, quem se refere a, então pede uma preposição, e eu posso unir isso a um a ou as artigo, ou um a ou as pronome demonstrativo, quando ele significa aquela, ou a de aquele, aquela, aquilo. Não é qualquer palavra iniciada por a, não. Abacaxi, Antônio, não. Só os pronomes demonstrativos iniciados por a. Então, a fusão desse a com o artigo, do a preposição com o a pronome demonstrativo, ou do a preposição com o a do pronome demonstrativo, isso me dá um a com esse acento virado para o lado de cá. Esse acento se chama acento grave e ele é indicativo de crase, certo? Não é, por exemplo, esse acento aqui de técnico. Esse aqui é o acento agudo. Esse acento que aparece em português, isso é o acento circunflexo. Então, às vezes, eles dizem o emprego do acento grave na palavra. Então, eles estão falando desse acento que indica crase, certo? Então, agora, está querendo saber onde o uso do acento grave é obrigatório. Veja a primeira. A modificação ambiental sem limites levou à formação de uma paisagem árida ou até de um deserto propriamente dito. Você sabe que quem leva a alguma coisa. A palavra formação é feminina e singular, então eu uso o artigo, portanto, crase. Mas você quer uma dica para casos iguais a esses? Troca a palavra formação por uma palavra masculina. Qualquer palavra masculina, você poderia colocar aqui risco, tá? Uma palavra masculina que caiba aí no contexto. Então, você usa risco. Você vai falar que levou ao risco. Sim, quando o a passar para ao, você coloca o acento grave indicativo de crase. Agora, se o a passar para o, por exemplo, comprou a farmácia, e eu falo para você, comprou o mercado, então não usa acento grave. Pronto, então a primeira é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase. Eu tenho que colocar. Eu estou procurando onde é obrigatório. Letra A é obrigatório. Agora vamos olhar as outras que aparecem aqui. Veja, a principal consequência apontada pelos estudiosos a favor, olha, a favor, e favor é uma palavra masculina. O artigo pedido aqui seria o. Aqui eu tenho um a. Isso é apenas preposição. Eu não uso acento grave antes de palavra masculina, a não ser casos específicos. Por exemplo, ele usa cabelos Neymar, quer dizer, a moda do Neymar. Mas aí é um caso à parte. O mesmo acontece na letra C. O direito ao meio ambiente é coletivo e deve ser garantido a todos. Veja, todos é masculino. E além disso, isso daí é um pronome indefinido. Eu nunca vou usar um artigo definido antes dele. Então, eu não uso acento grave. Agora, na letra D, os cientistas buscavam várias soluções para os problemas ambientais, a começar, e olha de baixo, os rios que desaparecem em períodos de estiagem passam a ter. Veja, começar e ter são verbos.
e a gente não usa o acento grave antes do verbo. Pronto, 3 dicas preciosas para você. Então, é a questão da troca, né? Da palavra feminina por uma masculina, a questão das palavras masculinas, a questão dos verbos e ainda o nome do acento. Olha quanta coisa você aprende em uma questão. Agora imagine em 150. É isso que é estudar de uma maneira direcionada, certo? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português para o IPEA em questões comentadas, uma a uma, 150 questões, você entre aí no nosso site, você converse aí no nosso WhatsApp, que você vai ver que é possível você fazer um curso com muita qualidade por um precinho muito humano, tá? Então, eu aguardo você para que eu possa ajudá-lo a passar nesse concurso, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.